Olá! No mês de março, todos nós incorporamos uma expressão nova no nosso vocabulário, que é o isolamento social. Com esse isolamento, as nossas reuniões foram suspensas, como culto, as reuniões de oração, os ensaios e também a EBD. O pastor Alan me procurou, então, por conta disso, e me pediu para produzir pequenos vídeos que durassem aí de 8 a 10 minutos, contendo um material voltado para a EBD. Então a ideia é continuar com esse trabalho, produzir vídeos, até que as nossas reuniões sejam restabelecidas. Nessa aula inaugural, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada qual, ao seu modo, conta a história de Jesus desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Alguns falam do nascimento, outros ocultam esse nascimento e começam com a história um pouco mais adiante, mas todos eles apresentam a história de Jesus. Mas os evangelhos não são apenas histórias, eles são histórias de fé, e também não de qualquer fé, mas uma fé no Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, embora a gente saiba que esses evangelhos tenham esses títulos, embora a gente aceite esses títulos como sendo de autoria, nós não temos certeza a respeito deles. As cartas de Paulo, por exemplo, começam com uma apresentação de autoria. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e assim por diante. Ele faz uma saudação e se apresenta como Paulo, o apóstolo. Nos evangelhos, essas apresentações estão ausentes. Nós não temos o nome dos autores dos evangelhos no texto. Eles foram atribuídos mais tarde. Mas como essas atribuições são bem antigas, a gente tem pouca razão para duvidar de que Mateus, Marcos, Lucas e João sejam os reais autores dos evangelhos. Então, uma coisa que chama bastante atenção nos evangelhos, se a gente lê cada um deles comparando um com o outro com muita atenção, a gente vai perceber que cada um dá uma ênfase diferente na vida de Jesus. Mateus, por exemplo, que é o mais extenso dos evangelhos, ele começa a vida de Jesus com uma genealogia. Para a gente pode parecer muito estranho alguém começar a história de uma pessoa contando quem foram os seus pais, os seus avós, os seus bisavós e os seus ancestrais mais distantes. Mas os destinatários primários de Mateus, porque nós somos os destinatários secundários, Mateus escreve para um grupo muito específico. Para essas pessoas era muito importante saber de onde Jesus veio, quem eram os seus pais, os seus avós, se ele era judeu, se ele era descendente de Davi. Então Mateus enfatiza isso logo na abertura do Evangelho. Para nós pode parecer pouco importante, mas para os seus primeiros destinatários isso era muito importante. Uma outra característica muito marcante no Evangelho de Mateus é que ele repete uma frase várias vezes. Ele vai dizer assim, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, e aí ele cita um profeta do Antigo Testamento. Ele faz isso em 1:22, 2:15, 2:17, 2:23, 4:14, 8:17, 12:17, 13:35, 21:4 e finalmente em 27:9. Então sempre que acontece alguma coisa com Jesus, ou Jesus se muda para um outro lugar, ou ele opera um milagre, essa frase vai aparecer em Mateus. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. E aí ele cita logo em seguida um texto do Antigo Testamento. Então se a gente pensar que os destinatários de Mateus, seus primeiros leitores eram judeus, convertidos ao cristianismo, então Mateus tinha boas razões para fazer isso, porque isso era importante para eles, e é por isso que Mateus dá um destaque especial, tanto à genealogia de Jesus, como ao fato de tudo aquilo que ele fez estava de acordo com as Escrituras. Marcos, o segundo evangelho, é um evangelho muito curto. Marcos parece que tinha pressa. Então esse evangelho é curto, é rápido, a sucessão de eventos acontece de uma maneira muito rápida, dá a impressão até para um leitor que ainda não leu os outros evangelhos, de que tudo acontece num dia só. Mas a coisa não é bem assim. Então Marcos começa o seu evangelho dizendo que Cristo é o Filho de Deus, tal como anunciado pelos profetas. Isso está logo no começo de Marcos. Então, muito bem resumido, Marcos não conta a história do nascimento de Jesus. Ele não fala de Herodes, magos do Oriente, pastores, estrebaria, estrela de Belém. Nada disso aparece em Marcos.
O Evangelho de Marcos já apresenta Jesus ao lado de João Batista. Logo em seguida ele é batizado, é tentado no deserto por 40 dias e em seguida ele aparece no Mar da Galileia, às margens do Mar da Galileia, convocando seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, que eram pescadores. Lucas tem uma característica diferente. Ele não começa com uma genealogia, tampouco começa como Marcos, com Jesus já adulto, caminhando ao lado de João Batista. Lucas escreve o seu evangelho para um homem chamado Teófilo, ele diz isso no verso 3. Então Teófilo provavelmente era um homem não judeu, que se converteu ao cristianismo e queria saber da história de Jesus contado por alguém que tivesse sido uma testemunha ocular ou que consultou testemunhas oculares. Então Lucas se propõe a isso. Ele escreve toda a história de Jesus para esse homem chamado de excelentíssimo Teófilo, provavelmente um homem muito importante. Então ele conta a história de Jesus de maneira bem ordenada, bem organizada. É um evangelho muito bom para ser lido por quem acabou de se converter, porque a linguagem dele, uma vez que foi preparada para o Teófilo, alguém que não estava acostumado com a linguagem judaica e com a religião judaica, então ele é um evangelho que é claro, que é ordenado e que é muito fácil de entender. João, o quarto evangelho, ele tem outras preocupações. Duas características muito fortes em João. João quer enfatizar, como todos eles, mas de maneira muito mais clara, que Jesus é o Filho de Deus. Logo no começo de João, no prólogo, a gente vê que João enfatiza algo que para ele é muito importante. É verdade que Jesus nasceu de Maria, foi concebido pelo Espírito Santo, mas a vida de Jesus não começou ali. Ele é pré-existente, ele sempre esteve com o Pai. Então a história de Jesus não começa no nascimento para João, começa desde a eternidade até o momento em que ele habita entre nós, que ele nasce, ele encarna e ele vive entre os homens. Então João quer enfatizar isso, que Jesus é Deus. No princípio era o verbo, ou o logos, ou a palavra, e essa palavra se fez carne e habitou entre nós. E ele vai dizer que Cristo, que Jesus é Deus também, é uma coisa muito importante para João. João também é conhecido como o Evangelho dos 7 sinais. Esses sinais vão aparecer em João 2,11, 4,54, 5, de 7 a 8, 6, de 11 a 14, 6, 19, 9, 7 e finalmente em 11, de 44 a 47. E no final do Evangelho de João, para marcar que Jesus operou muitos sinais, e esses sinais são evidências para ele de que Jesus é o Filho de Deus, ele vai dizer isso lá no final dos Evangelhos, lá em 29, 30 a 31. Jesus operou também muitos outros sinais, estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então vejam que João organiza 7 sinais. Ele diz, Jesus operou muitos outros sinais, mas eu destaquei esses 7 para que vocês creiam que só o Filho de Deus poderia operar esse tipo de sinais. Então essa é uma evidência de que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então nós temos 4 evangelhos, 4 testemunhos a respeito da vida de Jesus, e a gente pode comparar com 4 pessoas diferentes que vão visitar uma igreja. Um deles presta atenção no sermão, é um sermão que toca no coração dele. O outro presta atenção no louvor, aquela música tocou, fez lembrar ele de alguma coisa, ou deixou ele mais consolado a respeito de um problema que ele está vivendo. Digamos que uma terceira pessoa preste atenção na comunhão, ele foi bem recebido. E o outro, não sei, preste atenção talvez na liturgia. Ele estava acostumado com uma igreja de um jeito e ali ele viu que a liturgia ou a organização do culto segue de acordo com uma outra dinâmica. Então, se a gente pedir para essas 4 pessoas contarem o que elas viram e ouviram e sentiram naquele culto, com certeza os relatos serão diferentes, embora o evento seja o mesmo. Então, os 4 evangelhos fazem algo parecido. Contam 4 perspectivas a respeito da vida de Jesus, a partir de pontos de vistas diferentes. Cada qual enfatiza uma coisa, cada qual está preocupado com os destinatários do seu texto, cada qual tem anseios e aspirações diferentes também. Então, que possamos aproveitar esse período de isolamento social, que é bem doído para alguns, não tão doídos para outros, mas certamente todos nós esperamos em breve estar na igreja, no templo, de volta, porque Jesus nem Deus estão no templo,
mas a nossa comunhão é muito importante, é um elemento muito importante no cristianismo, a comunhão, as reuniões em grupo, a ceia, que também é celebrada e valoriza bastante a comunhão. Que Deus possa nos abençoar e que em breve possamos estar de volta às nossas reuniões dominicais e às demais reuniões que acontecem ao longo da semana. Deus te abençoe, fique com Deus.